Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é um mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Nós estamos no culto da quarta-feira, iniciando uma grande caminhada, onde vamos falar sobre restauração e proteção espiritual. Estamos começando uma nova série sobre proteção espiritual. Eu sei que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Nós somos a Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E os nossos cultos são presenciais às 10 da manhã no domingo e também às 19 horas no domingo. Nós ainda não voltamos os cultos presenciais de quarta-feira e também o culto de sexta-feira da Família da Fé. Amém? Vamos orar? Deus e Pai querido, nós nos posicionamos perto do Senhor, perto do Teu trono, nós nos aproximamos da intimidade do Senhor e escolhemos hoje ouvir a Tua voz e tirar de nós, tirar do nosso coração tudo que impede o Senhor de nos ensinar, o Senhor de nos levar para um lugar de restauração e de recomeço. Fica conosco, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O livro de Neemias, aliás, o final do Antigo Testamento, dos livros chamados de proféticos e dos livros chamados históricos, ele fala sobre reconstrução. Israel tem uma vida linda com o Senhor vai alargando as suas fronteiras, ele vai alargando as suas tendas, tomando os territórios daqueles vizinhos que vão sendo expulsos. Então eles constroem um templo como centro da adoração ao Senhor, e em volta do templo havia uma muralha de proteção, de blindagem na vida deles, na vida espiritual deles. Só que Israel começa a buscar outros deuses, Israel começa a ignorar a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, começa a descumprir, começa a usar de violência, de injustiça. Então, a proteção do Senhor, ela cai, ou seja, as muralhas são derrubadas e o templo é destruído. Eu estou tentando aqui colocar você e situar você dentro da sua própria vida espiritual. Você começou muito bem com Deus, mas de repente você tomou uma direção de pecado, tomou uma direção de desobediência, você sabe o que deve fazer e começou a questionar a palavra de Deus. E quando você questiona a palavra de Deus, você desobedece, a desobediência é pecado e o pecado traz sofrimento. O que acontece? As proteções, as barreiras, os bloqueios espirituais que Deus coloca, na verdade, Ele coloca por causa da obediência. Em 1 João capítulo 5, verso 18, a Bíblia vai dizer que se você obedecer ao Senhor, aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O que acontece é que as pessoas andam sistematicamente no pecado e essa proteção espiritual sai, é por isso que o maligno toca na vida de algumas pessoas. Então, esse tempo que nós vamos aprender aqui é um tempo de restaurar proteções, restaurar muralhas de defesa. É isso que Neemias faz. Ele vem num processo de ânimo, desafiado pelo Senhor, para reconstruir Jerusalém. Jerusalém havia sido arrasada pelos babilônicos, aprenda isso. Deus usa pessoas que não são cristãs para nos julgar, para nos corrigir, para nos ensinar. É o teu chefe, é um vizinho, é alguém que te persegue. Deus está tentando trazer você de volta para que você saia da sua desobediência. Então, o que acontece?
o povo babilônico derruba os muros e destrói o templo. Você sabe muito bem que o Antigo Testamento são sombras de bem-vindouros, são exemplos. O Antigo Testamento ele é explicado pelo Novo Testamento, e o Novo Testamento deixa muito claro isso, em 1 João 4,4, vós sois santuário de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6 diz que você é templo do Senhor. Então veja bem, gente, eu sou o templo, você é o templo. Esse exemplo de Jerusalém, do templo de Jerusalém derrubado, é o exemplo de vidas de homens e mulheres de Deus que desobedecem ao Senhor e que quebram aliança com o Senhor. Então eu quero muito que você aprenda isso. Se você desobedecer a Deus, você vai perder a tua proteção espiritual. Então Neemias nos ensina o quê? A ensinar. Eles nos ensinam o quê? A restaurar a nossa vida. O livro de Neemias vai falar isso o tempo todo, sobre como restaurar as áreas da nossa vida, como restaurar relacionamentos, como restaurar vida ministerial, como restaurar a vida com Deus, como restaurar a comunhão, como restaurar a vida matrimonial, como restaurar o relacionamento com os filhos, enfim, como restaurar finanças, como restaurar a vida íntima do casal. É muito interessante que ele vai tratar de tudo isso. É muito interessante porque é um livro que fala sobre restauração em todas as áreas da nossa vida, e todo mundo precisa de restauração, todo mundo. Não vem dizer eu não preciso, eu estou tudo. Existe sempre uma área de restauração na minha vida e na nossa vida, e assim, esse é o texto, um dos textos mais impressionantes, quando Neemias, ele propõe no seu coração se humilhar e orar e buscar a Deus e confessar seus pecados. Neemias 4,20 diz: o nosso Deus pelejará por nós. E essa palavra Neemias significa justamente isso. Yahvé é o conforto, ou seja, Deus ele conforta. Deus, você já sentou num lugar confortável, talvez um sofá, uma cadeira, uma cama muito confortável, é um lugar que você não tem vontade de sair, é isso. A palavra conforto é muito ligada também ao Espírito de Deus, que é consolo na vida daqueles que estão sofrendo. É alguém perto que afofa a nossa vida. Mas aqui, o que o livro de Neemias está dizendo é que o nosso Deus é que pelejará por nós. Então não fique com medo de restaurar nada na sua vida, de recomeçar nada. Eu sei que recomeçar é muito difícil. Começar e recomeçar é muito mais difícil do que começar. Hoje os armários, né, que a gente compra, alguns deles são esses armários que já vêm embutidos dentro de casa, são armários de cozinha que você já coloca e já fica lá, um armário do quarto que já está embutido. Mas houve um tempo na minha vida que eu comprava um armário, aí eu mudava de casa, esse armário era montado a primeira vez, aí desmontava uma segunda vez, levava para outra casa, aí mudava de novo. Depois da segunda, terceira vez que você desmonta, para você montar, os parafusos já não entram direito, já ficam sobrando. Então lembre disso, gente. Recomeçar sempre é mais difícil do que começar, sempre. Sempre é mais difícil. Então é por isso que você sempre vai precisar de quê? Da ajuda do Senhor. O nosso Deus é um Deus que é libertador. A Bíblia diz em Daniel 3:29, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira como o Senhor Deus. Quem fala isso é um ímpio, é um rei que manda lançar Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro de uma fornalha. E quando ele viu o livramento do Senhor, ele diz: não há nenhum outro Deus que pode livrar dessa maneira como nosso Deus. Nosso Deus é que nos livra. Êxodo 20, de 1 a 2, diz: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, não há nenhuma área da tua vida que não possa deixar de ser liberta. Você pode estar pensando em qualquer área, seja na área física, através da cura física, ou seja através da cura emocional, ou seja através da cura da sua vida pessoal, ou seja através da cura da sua vida financeira, emocional. Todas essas áreas estão sujeitas à ação de Deus, e o nosso Deus é um Deus que livra, e não há outro Deus que livre como o nosso Senhor. Êxodo 20, de 1 a 2, Deus falando assim: eu quero que você saiba, eu estou me apresentando, eu sou aquele que te tira da escravidão. É isso que Deus ele está falando. E esse Deus é um Deus que zela pela sua
palavra. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Isso aqui é Jeremias 25. Deus está prometendo, veja bem, em Jeremias, ele está no capítulo 25, ele está profetizando, dizendo o seguinte: essa terra vai se tornar uma ruína, vocês desobedeceram ao Senhor. E não foi uma desobediência que você foi ali, tropeçou um dia, tropeçou outro dia. Você está sistematicamente desobedecendo. Quando se completar os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo que falei contra ela, tudo que está escrito nesse livro, e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, e eu retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Jeremias 25, de 11 a 14. Deus está falando o seguinte: olha, você está me desobedecendo, você está vivendo amaziadamente com uma pessoa, você é crente, e está vivendo uma vida de intimidade sem casamento. Você está pensando que o mundo espiritual está brincando, querido? Não dá para se esconder de Deus, não dá para fingir e tentar se esconder atrás de uma árvore, atrás de folhas de figueira, como Adão fez. Não tem jeito. Deus está vendo teu pecado, Deus está vendo suas fraudes, Deus está vendo suas mentiras, Deus está vendo suas vergonhas. E ele está avisando: eu vou mandar a Babilônia e vocês vão ficar cativos 70 anos. Presta atenção, gente. Ele está dizendo que uma geração inteira vai se perder. Tem muita gente que joga fora a própria vida. Pior do que isso, ensina as gerações que vêm depois, ensina os seus filhos, ensina os seus netos. São gerações que vão aprendendo o pecado. É por isso que Êxodo capítulo 20, verso 4, Deus diz: eu visito o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. É gente que despreza a palavra do Senhor. É gente que o Espírito Santo está lá, ó, batendo na porta do coração dele, ele se recusa a obedecer, se recusa a obedecer, achando-se, não, Deus é longânimo, Deus é paciente. Querido, toda a paciência tem limite, até de Deus. E aqui ele está dizendo que ele zela pela sua palavra, ele cumpre a sua palavra. Olha o que diz Jeremias 29, 4 capítulos depois. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para esse lugar. Preste atenção nisso, eu vou parar aqui e vou continuar depois. Apesar do seu pecado, eu vou te julgar. A Babilônia vai vir, vai destruir os muros, vai destruir Jerusalém, vai destruir o templo, mas eu não vou te rejeitar para sempre. Aqui eu não estou zangado com você. Aqui eu estou triste por causa do pecado que está me afastando de você. É somente isso. Então, para você entender, eu estou te dando um puxão de orelha. É isso que Deus está falando. Deus não está te destruindo, Deus não está te matando. Deus quer que você se conserte, querido. Só isso. Só isso. Aí depois de 70 anos, eles fizeram um mergulho na idolatria pagã da Babilônia. Foi algo tão terrível, que quando eles voltaram, nunca mais houve questão de idolatria no meio de Israel. Nunca mais. Você pode voltar hoje em Israel, você não tem mais idolatria nenhuma naquele lugar. Pensa em um lugar que você não vê imagens, você não vê adoração de imagens. Você só vai ver isso nos territórios da Cisjordânia, que são territórios árabes da Palestina. Mas em Israel você não vê isso em lugar nenhum. Então eles aprendem a lição e estão dizendo assim: olha, apesar de eu te dar esse chicote, apesar de te dar essa correção, preste atenção nisso, eu depois de 70 anos vou trazer você de volta, eu não vou te esquecer para sempre. E ele continua assim no mesmo texto: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado de vocês, declara o Senhor. E eu os tirarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. Os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Jeremias 29, de 10 a 14. Apesar do pecado, quando Deus vê arrependimento, Deus fala, agora eu vou restaurar. Pastor, como é que eu sei que é tempo de restauração? Deus é que restaura você quando você se arrepende. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais roubar. Eu não vou mais ser estúpido cavalo com as pessoas. Eu não vou mais ficar falando fake news. Eu não vou mais ficar mentindo. Eu não vou ficar mais levantando falso testemunho. Eu não vou mais ficar mentindo a respeito daquilo que eu vivo e eu não vivo. Eu não vou viver mais uma vida de intimidade fora do altar do Senhor. Eu não vou viver mais uma vida de violência com as minhas mãos, contra os meus filhos, contra a minha esposa, contra o meu cônjuge. O comportamento, ele denota arrependimento. É isso que João Batista está falando quando vem um monte de fariseu e publicano ser batizado. Ele fala, eu não vou batizar vocês. Produzam antes fruto de arrependimento. E não fique pensando aí você que você vai fugir da ira vindoura. Não vai não. Se você não se arrepender, querido, olha, você está vendo claramente os sinais do Senhor para este tempo. Se você não se arrepender, escute o que eu estou falando. A trombeta vai tocar e você vai ficar. Deus é um Deus que quer você perto dele, não quer você distante não, mas ele está dando sistematicamente aviso que você não quer ouvir, ele vai cumprir a sua palavra. Eu já falei que esse nome, Neemias, conforto de Yahvé, é justamente isso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se nós estamos falando de restauração, não há como restaurar a nossa vida sem Deus, não há como recomeçar a nossa vida sem Deus, não há como se levantar as proteções sem Deus. João 14, 16, 18, Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O que ele está dizendo em João 14, 16 é o seguinte, Deus manda o Espírito de Deus para dentro de mim, para dentro de você. O Consolador está dentro da gente. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Mas como templo do Espírito de Deus, nós somos sujeitos a ataques. Nós somos sujeitos a tentativas de invasão do inimigo, a tentativas de destruição do inimigo. A Bíblia diz que nós somos o quê? Um templo. E aí você tem que ter coragem para recomeçar e reconstruir o templo, querido. E diz assim, Neemias 1, de 3 a 4, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio, ou seja, em vergonha. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Muita gente demora muito tempo para a ficha cair. Neemias, ao que parece, ele não nasceu em Jerusalém. Neemias, ele nasceu na Pérsia, que depois foi tomada pela Babilônia. Ele estava ali muito próximo ao Irã, ao Iraque, servindo na corte do rei. Mas ele sabia que era judeu. Os seus pais haviam ensinado para ele as leis do Senhor. E ele sempre ouviu falar do templo que foi construído pelo rei Salomão, um homem riquíssimo. E ele descobriu que o centro da adoração, o templo de Deus, estava destruído. As suas portas foram queimadas ao fogo. Pior do que isso, os muros de proteção tinham sido destruídos. Imagina uma pessoa arrasada. Existe um sentido
muito claro para templo destruído, para porta queimada, para muro derrubado. Está dizendo para mim que os meus valores foram destruídos, que a presença de Deus não é mais na minha vida, e que a proteção espiritual caiu. Então ele senta e chora. Aí que a ficha dele caiu, ele ficou assim, ele ficou em depressão durante alguns dias quando ele recebeu essa notícia. É como você que recebe a notícia de que você tem um filho que estava no altar e que de repente ele estava te enganando, estava vivendo uma vida completamente diferente daquilo que você estava ensinando. É quando você abre a gaveta do teu filho e você encontra ali maconha, droga. É quando você percebe que o teu filho não tem nem mais vergonha de publicar em rede social os pecados dele. Ele não tem mais vergonha disso. Ele coloca para todo mundo ver. Ou seja, é só se assentar e chorar aqui. Quando a vida está destruída, você precisa de muita coragem para recomeçar. E Neemias, ele tem coragem para recomeçar, mas ele tem coragem, gente, para recomeçar uma vida inteira de vitórias. Esse homem, ele sabe que os muros são a proteção do templo. Veja, eu sou o templo, eu preciso de um bloqueio espiritual, eu preciso de uma proteção espiritual. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: nós somos templo de Deus e Deus, ele vai zelar pela nossa proteção. Naquele tempo, uma nação sem muros é uma nação sem dono, que não impõe limites aos seus inimigos. Hoje, muro não tem sentido nenhum. A pessoa pega um avião, um helicóptero, lança um míssil balístico, lança um morteiro, e aí você passa por cima dos muros. Mas naquele tempo não. Naquele tempo isso não acontecia. Os muros eram a única proteção. E ele está querendo dar um sentido para mim aqui. Vida longe de Deus é vida sem proteção espiritual. Pastor, porque acontece um monte de caos na minha vida, porque acontece um monte de problema, porque acontece um monte de tragédia. Ah, pastor, vem cá reconstruir a minha vida. Querido, aprenda isso. Reconstruir dá trabalho, e quem vai ter que reconstruir é você, O pastor, ele só dá a direção. Muita gente acha, não, pastor, vem aqui, faz uma oração para a minha vida ser restaurada. Querido, quem restaura a vida não é anjo, quem restaura a vida é gente. É você que vai ter que restaurar, é você que vai ter que romper com o pecado e chamar Deus e começar a trabalhar. Pastor, mas eu devo 100 mil reais, querido, começa a pagar de centavo em centavo, de real em real. É você que vai ter que consertar. Não foi você que adquiriu, não foi você que fez um mau negócio, não foi você que não consultou o Senhor, não foi você que pediu empréstimo, não é você que foi ganancioso, não foi você que se deixou levar. Presta atenção. Quem vai ter que reconstruir é você. Ah, pastor, meu casamento acabou. Eu canso de ver aqui homens, principalmente homens. Ah, pastor, eu fiz um monte de loucura, traí a minha esposa, fiz isso, fiz aquilo, agora ela me abandonou. Querido, você vai ter que reconquistar. É você que vai ter que ser doce, vai ter que ser meigo, vai ter que ser amoroso, vai ter que trabalhar. Vai ter que insistir, você vai ter que ganhar, você vai ter que de novo reconquistar a sua esposa. Então tem muita gente que não entende que a proteção do muro cai por causa dela mesma. E ela quer mágica. Deus não faz mágica. Deus faz milagre, querido. E o milagre é provocado por uma fé que é operosa, que trabalha. Os portões são sinal de riqueza ou de valores. Quando fala assim, ó, os muros foram derribados e as portas foram queimadas. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21, 21. Gente, as portas são sinal de riqueza no sentido de valores. É por isso que Mateus 16, 18, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. É na porta da cidade, se você pegar bem,
Ló encontra os anjos na porta da cidade. Se você entender bem, você vai ver que Elias encontra a viúva Sarepta de Sidom na porta da cidade. Na porta da cidade, Salmo 127 diz: bem-aventurado o homem que enche a sua aljava com flechas, porque os filhos são flechas, como flechas na mão do valente. Ele não temerá ao pelejar com os inimigos na porta, a sua porta. Então, a porta é um sinal de quê? A porta é um sinal de valores. Aqui, os valores foram queimados. É quando Deus diz para você assim: olha, essa palavra aqui é uma verdade, não faça isso. Eu vou fazer sim. Aliás, está todo mundo fazendo, tem um monte de crente fazendo, tem um monte de evangélico fazendo. Eu vou fazer. Querido, você quer fazer? Você quer negociar valores? Negocie. Mas não vai ficar barato. Essa conta, querido, vai chegar com preço para você pagar. Porque pecado é igualzinho cartão de crédito. Eu sempre ensino isso aqui. Na hora de gastar, é um prazer. Mas a conta vai chegar no final do mês. Vai chegar. É isso que ele está dizendo. Então, como reconstruir a cidade e os seus valores? Em primeiro lugar, você tem que desejar ardentemente a presença de Deus. E é isso que Neemias queria. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu acho muito interessante isso. As pessoas pecam, são surpreendidos no pecado, são afastados do pecado e choram. Não choram porque pecaram, choram porque não podem mais pecar. Choram porque não podem mais pecar. Ah, ela me abandonou. Ah, eu perdi esse dinheiro. Gente, o sujeito estava envolvido numa tramóia financeira. E ele chora. Não é porque a Polícia Federal bateu na porta da casa dele, não. Não é porque a Polícia Civil bateu na porta dele, está investigando ele e levou ele para a justiça. Ele não chora porque pecou. Ele chora porque não pode roubar mais, porque agora está todo mundo de olho nele. É o filho da mamãe que está ali usando droga, e ele é descoberto, e a mamãe pega ele e coloca numa clínica. Ele não chora porque ele estava destruindo a vida dele com droga. Ele chora porque ele não pode mais pecar e fumar o baseado dele, cheirar a cocaína dele, fumar a pedra de crack dele. É isso que está acontecendo. É por isso que tem gente que não vai ser restaurada nunca. Acha que vai se encontrar com o Senhor, mas não vai. Jesus diz: olha, Senhor, naquele dia nós fizemos milagres, expulsamos demônios e profetizamos. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. É gente que nunca conheceu Deus, conhece a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, mas não tem intimidade nenhuma com Deus, nenhuma com Deus. É isso que ele está falando. Você deve desejar a presença de Deus, você deve buscar a proteção de Deus. Ouve, meu Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para a terra. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Neemias 4, de 4 a 9. Querido, a proteção deve ser buscada. Jesus diz para Pedro: vigiai e orai. Ele vai dizer: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: vigiem e orem. Busque a proteção. Fique atento. 1 Pedro, a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Fique atento, querido. Fique atento. Fique atento quando te fizerem uma proposta. Fique atento quando te fizerem uma tentativa. A tentação, ela é muito sutil. Então, em vez de você cair em tentação, que a tentação te afasta de Deus, a tentação faz com que você não venha orar na igreja. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. A tentação faz com que você ache as coisas de Deus cansativas, enjoativas. A tentação te afasta do princípio. A tentação faz você negar a palavra de Deus, relativizar a palavra de Deus. É isso que a tentação faz.
Busque a proteção do Senhor, querido. Bote vigia na sua vida. Persevere na promessa de Deus. Diz assim Neemias 6,9: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Perseverança é a capacidade de resiliência que vem com a maturidade. Maturidade não tem a ver com idade cronológica. Às vezes o sujeito tem 30, 40, 50 anos, mas ele não sabe perseverar. Tudo que acontece na vida dele é rapidinho. Ele tem um relacionamento. Quanto tempo? Demorou 3 meses, demorou 4 meses, demorou 5 meses, demorou 1 ano. Mas ele não consegue se manter casado, como a Bíblia diz, até que a morte o separe. Tem muita gente hoje buscando prazer nos namoros. Muito interessante isso. Entre tapas e beijos, a pessoa tem prazer na hora do amor, na hora da intimidade, e briga na hora da responsabilidade. Sabe por quê? Porque não existe responsabilidade, não existe perseverança, não existe maturidade. Maturidade é a capacidade de resistir aos problemas, apesar dos problemas, e se manter no foco, no objetivo. E é isso que Neemias está falando aqui. Ele foi intimidado, ele recebeu palavras de desistência, mas ele se fortaleceu no Senhor. Para que você restaure a sua vida, você deve encarar com coragem a realidade. Eu acho interessante as pessoas sofrendo e botando a culpa no diabo. Acho tão interessante isso. Foi o diabo. Foi o papai. Não, quem me reprovou foi o professor de matemática. Não, isso aconteceu por causa que eu fui perseguido pela polícia. Não, querido. Não foi o professor de matemática, não foi o diabo, não foi a polícia, foi você. Você não estudou para a prova, você não fez exercício de casa, você nunca quis estudar, você achou chato, você tinha preguiça, porque pensar, querido, é para adulto. Pensar dá trabalho. Então não é que a professora te reprovou, foi você que se reprovou. Não é que o policial pastor, aquele policial me persegue. Não é, querido. É que você não se emenda. Você continua passando pela faixa de pedestres com o teu carro em alta velocidade, ele vai te multar. Você continua andando com gente que não quer andar com honestidade. O teu pai te ensinou honestidade, a tua mãe te ensinou justiça, e você não quer. Você quer andar com quem não presta. Você acha muito legal isso. Não é que o diabo está te perseguindo, não é isso, querido. É você que está em pecado, porque a Bíblia diz em Tiago 4,7, submeta-se a Deus, ou seja, obedeça a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai te perseguir não, querido. Se você andar com Deus, ele vai. O diabo é muito esperto. Ele dá corda para você se enforcar. Ele vai te alimentando com o pecado. Não vai ter problema. Não vai ter problema. Ele vai te envenenando aos poucos. Um veneno saboroso do pecado. Vai chegar uma hora. Presta atenção nisso. Que a porta vai ser fechada. Você vai ficar preso lá dentro. E aí não adianta você querer falar assim, foi o diabo. Não foi. Foi a camisinha que estourou. Não foi, querido. Não foi isso. Foi você que estava brincando de ser crente e brincando de pecado. Então, querido, encare com coragem a realidade. Diz assim, Neemias 2,13. Assim, saí de noite pela porta do vale até a fonte, até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias 2,13. Ele ouviu falar que tinha um problema. Ele não se esconde do problema. Sabe o que ele faz? Ele sai lá da Babilônia e vem aqui para Jerusalém para ver o que tinha acontecido. Eu saí de noite pela porta do vale. Tem uma porta por trás do templo que dá para o vale do rio Cedron. E tem uma outra porta de frente para o templo que dá para o vale do rio Inom, vale de Inom. Ele entrou por uma dessas portas, eu não sei dizer qual era. Ele vai ter a fonte. Se a porta do monturo, provavelmente isso aqui
é o chamado fonte de Siloé, o poço de Siloé. Ele fica mais aqui ao sul de Jerusalém, da cidadela de Davi. Sabe que ele olha? Ele vê que os muros estavam demolidos, as portas tinham sido consumidas. Para de dar desculpa para o teu sofrimento. Olha para você mesmo e diz assim: fui eu que fiz isso. Além disso, ele aprende a vencer a solidão, porque ele está sozinho, tá? Reconstruir, querido, muitas vezes você reconstrói sozinho. Neemias 2,18: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Esse homem estava sozinho, ele recebe uma notícia ruim, sozinho, ele lamenta sozinho, ele jejua sozinho, ele ora sozinho, ele vai diante do rei sozinho, pedir cartas para reconstruir. Esse homem vence a solidão. Ele não fica que nem aquele aleijado do tanque de Betesda: não tem quem me empurre para dentro do poço, nem tem ninguém que me jogue na água para eu ser curado. Querido, aprenda que as nossas lutas pessoais, elas são singulares e individuais. Você vai ter que vencer sozinho. Então não fique esperando a ajuda dos outros. Eu só vou na igreja quando o irmão me levar, eu só vou na igreja quando o papai me levar, eu só vou querido, vai de uma vez. Eu estou vendo aqui, acompanhando um monte de gente pelas redes sociais, um monte de gente que fala assim: não, eu não posso ir no culto, mas eu vejo, ele está saindo, ele já foi para o Hotel Fazenda, ele já saiu, já foi para a praia, ele já saiu, já se encontrou com os amigos no shopping, ele já saiu para supermercado. Gente, eu vou no supermercado toda semana, com pandemia, sem pandemia, eu encontro os irmãos na entrada, na saída do supermercado, e o irmão não, o supermercado tem mais gente, mais aglomeração do que na igreja. A igreja hoje tudo separado, com 2 metros de distância. A gente faz aqui higienização, vem uma senhora depois do culto, antes do culto, limpa tudo. A pessoa não vem para o culto e diz: é a pandemia. Mentira, não é a pandemia. Porque você está se encontrando com seus amigos, você se encontra para um almoço, para um churrasco. Não, mas é só minha família. Eu sei que tem gente que está fazendo sério. Pouquíssimas pessoas, a grande maioria não leva a sério. E aí, vai se encontrar com todo mundo, mas na hora de vir para a igreja para consertar a vida dela, ela não vem. Querido, Deus está vendo. Para você reconstruir, você tem que vencer também o escárnio e a calúnia. Toda vez que você quiser restaurar a sua vida, o inimigo das nossas almas vai escarnecer e tentar zombar de você. Diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos. E disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias 2, 19 a 20. Quando você fala assim: eu vou restaurar meu casamento, eu vou restaurar minha vida com Deus, eu vou restaurar minha vida de oração, eu vou restaurar minha vida de jejum, eu vou restaurar minha vida com meus filhos, eu vou restaurar minha vida financeira, as pessoas vão zombar da tua cara. Eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de enlouquecer minha família. Ah, vai nada, eu já te conheço. Sabe quem vai dizer isso para você? A tua esposa, os teus filhos, o teu pai, o teu sogro, os teus amigos. Ah, eu não quero mais saber disso. Você não vai nada. Isso é zombaria. Você precisa aprender a vencer o escárnio e a calúnia e a zombaria com o quê? Com perseverança. Vença o desprezo. Estava com ele Tobias, Neemias 4, 3 e 6. O amonita. E disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, porque somos tão desprezados, e se torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por pressa na terra do cativeiro. O que ele está dizendo aqui, gente? Que quando você continuar e perseverar, e você fala assim: não, agora eu vou construir uma família mesmo, agora eu vou consertar minha vida mesmo, agora eu vou acertar minha vida mesmo. Presta atenção, querido. Vai ter gente que vai desprezar aquilo que você faz.
Você conseguiu jejuar um dia, ele vai falar, esse jejum aí não tem valor. Você conseguiu ir 1, 2, 3, 4, uma semana, 7 semanas seguidas no culto de oração, alguém vai dizer, isso é fogo de palha. Você se preparou para o batismo, alguém vai dizer assim, não, isso aí não tem valor nenhum diante do Senhor. Então aprenda a vencer o desprezo, aprenda a vencer a conspiração. A conspiração é quando 1, 2, 3, 4 pessoas lutam contra você. Que se você quer restaurar, seja homem de verdade, seja uma mulher de verdade. Diz assim Neemias 4, 7 a 9. E sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. O diabo não vai ficar satisfeito de você estar restaurando sua vida. Quando o inimigo vê que você está reconquistando espaços, quando o inimigo perceber que você está conseguindo restaurar as coisas na sua vida, ele vai se levantar para te atacar. Entendo o que eu vou dizer, o espírito imundo não trabalha sozinho, quem trabalha sozinho é a gente. Ele sempre vem com 1, com 2, com 3, é por isso que Jesus diz, se a casa estiver limpa, vazia, adornada, o espírito imundo vai trazer 7 piores. Então, querido, fique firme no processo de restauração da sua vida. Você está aí querendo recomeçar uma vida, depois que você já jogou todas as oportunidades fora, por causa da droga, por causa do vício no jogo, por causa do vício em gastar dinheiro. Presta atenção nisso. Quando você estiver vencendo o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, que o inimigo vê que aqui as roturas, ou seja, as brechas do muro, estão sendo tapados, ele vai vir para te atacar. Por isso, você deve clamar a Deus e pôr uma guarda, querido. Quem guarda a nossa vida, quando a Bíblia fala de Deus, fala que Ele é o guarda de Israel. Então, querido, clame a Deus para que Ele te proteja. Além de vencer a conspiração, vencer a ameaça. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Muita gente vai abrir a boca para te ameaçar. Muita gente vai abrir a boca para tentar te intimidar. Olha, o diabo é professor, é mestre, é doutor em usar a boca das pessoas para te ameaçar. Ih, olha, eu ouvi falar que não vai dar certo não, hein? Ouvi dizer que, olha, que o teu filho, que o teu marido, que a tua esposa, que o teu pai já se desviou de novo. Vença a ameaça, querido. Faça ouvido de mercador. Vençam as portas do inferno. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares, tornarão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas esposas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não os temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O que Neemias está dizendo aqui, capítulo 4, de 12 a 14, é que a responsabilidade da segurança familiar é minha, é sua que é crente. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus filhos. Pegue as lanças do Senhor, pegue as armas espirituais do Senhor. A Bíblia diz que o sangue do Cordeiro é arma espiritual. A Bíblia diz que a palavra de Deus, a espada de 2 gumes, é arma espiritual. A Bíblia diz que a unção do Espírito Santo é arma espiritual. O apóstolo Paulo diz, tomai sobre vós o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé. Coloque o peitoral da justiça como um colete balístico. Se embrulhe com o cinto da verdade, querido, e use a espada do Espírito. Quem vai lutar pela sua família é você. Aqui Neemias nos ensina o seguinte: não jogue a responsabilidade para cuidar do seu filho para outro, para cuidar do seu casamento para outro. É você. Separa por família, coloca em cima do muro e protege o muro.
protege a vida do seu filho. Terminando, vença o medo, porque todos eles procuraram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. O que ele está dizendo aqui, gente? Que uma das armas do inimigo é o medo. Eu acho tão interessante gente com medo do diabo. Querido, o diabo foi derrotado, humilhado na cruz. Ele foi desautorizado na cruz. Ele perdeu as suas armas de combate. Ele perdeu as suas armas de guerra, querido. Não tenha medo dele, tenha medo do pecado. Vença o medo, porque o medo é fé no diabo. Quando Deus diz vai e você não vai, sabe o que está dizendo? Eu não confio no Senhor. Você tem mais medo das ameaças do inimigo do que fé na verdade do Senhor. A Bíblia vai dizer para a gente vencer a tristeza. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Durante reconstrução, a gente passa por períodos de tristeza. A gente passa por períodos de agonia, de tribulação. Querido, se encha do Senhor. Se encha da força do Senhor. O Senhor é a nossa força. Chorar faz parte. A gente chora por causa de luto. A gente chora por causa de perda. A gente chora, é normal chorar porque dói. A gente não pode permanecer no choro. A gente não pode permanecer na tristeza. A gente não pode permanecer nessa vida de tristeza. A Bíblia diz então, gente, que existe uma maneira muito clara de você restaurar. O livro de Neemias ensina pra gente a gente restaurar a proteção espiritual. E nós vamos caminhar, eu quero que você caminhe comigo. Toda quarta-feira nós vamos ensinar você a proteção espiritual para a sua vida, para tudo que diz respeito à sua vida, tudo que leva o teu nome. Nós vamos orar assim em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, quero orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus, quero orar por você que quer consertar a sua vida com Deus, eu quero orar por você que quer voltar para Deus, eu quero orar para você que quer ser batizado, eu quero orar para você que já foi batizado, mas quer crescer e amadurecer no Senhor, eu quero orar para você que quer restituir a sua família que foi perdida, quer restaurar suas finanças que foram arrasadas, quer consertar a sua vida de oração, quer se consertar a sua vida de nascido de novo, você quer trazer de volta de novo a unção do Espírito sobre a sua vida, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é verdadeira, e eu quero em nome de Jesus de Nazaré, abençoar teus filhos e tuas filhas que começam comigo hoje, uma jornada de fé, uma jornada de esperança, uma jornada de recomeço, uma jornada de restauração, uma jornada de levantar muros. Pai, nós vamos levantar muralhas de defesa em volta da nossa vida, em volta daqueles que nós amamos, em volta daqueles que nos são caros, em volta daquilo que diz respeito à nossa vida. Pai, fortalece as nossas mãos, fortalece as nossas musculaturas espirituais, nos ensina a orar, nos ensina a colocar guardas em volta do muro, estanca todo o avanço do inimigo, Pai, desautoriza toda a arma preparada do inferno e dá para nós, Senhor Deus, força para que a gente continue caminhando em nome de Jesus. Eu quero abençoar o teu povo em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém, querido? Não se esqueça então, nós temos aqui primeiro link aqui na descrição do vídeo, você tem que, logicamente, sair dele para você ver, vou sair do chat para você ver na descrição do vídeo, tem aqui Rota Membresia, você que quer ser membro da nossa igreja, você precisa preencher aqui, você que quer ser batizado, também preenche aqui, e nós queremos caminhar com você aqui presencialmente, na Avenida Desembargador Agostinho 1772, eu fico esperando você. Trabalha com a gente, caminha com a gente e não esquece de alargar as fronteiras e as tendas da sua casa. Deus te abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida. Deus o abençoe. Amém. Fica na paz. Eu quero mostrar algo para vocês. Alarga a tua tenda. Não impeça. Estenda a tua tenda para a direita e para a esquerda. Sabe por quê? A gente vai ficar aqui. Os vizinhos vão acabar indo embora, a gente precisa crescer para a direita e para a esquerda. Nós alugamos agora o nosso novo espaço multiuso. Gente, a nossa escola de música vai ser uma bênção nesse local.
Ali a gente vai ter classes de escola bíblica dominical, com ambiente confortável, só que eu preciso trazer conforto para a gente aqui também. Eu quero mostrar para você, nós estamos lançando uma campanha, alargando as tendas, está aqui. Esse aqui é o espaço BBR. Então, a nossa igreja que está ali atrás, esse templo, ele vai chegar um pouco mais para lá. Então nós vamos ter aqui um lounge apropriado para receber. Isso aqui vai ser, aqui embaixo vai ser uma praça de recepção, onde você vai poder viver com teus filhos. Aqui, desse lado aqui que não dá para ver ainda, nós vamos ter um restaurante para 200 pessoas. Você vai chegar no culto da manhã, você vai poder almoçar com a gente. Você vai chegar no culto de domingo à noite, você vai poder lanchar. A gente vai ter um café com o pastor para os visitantes, vai ter um pãozinho de queijo com um café com leite, bem cheirosinho, sabe aquele que tem? Você vai poder comer com a gente, a gente vai ter comunhão. Os jovens e adolescentes vão ter um espaço da hamburgueria deles, da temaqueria deles, da pizzaria deles, e seja lá o que eles quiserem fazer, do pastel ao pão com manteiga. Esse aqui é o lounge de entrada. Aqui à nossa direita, então, seria atrás da gente aqui, vai ter um espaço para a gente, para que a gente possa receber, se despedir na hora que for embora, receber as pessoas. Ali em cima, você pode olhar para trás assim, se você não tiver com torcicolo, aqui ó, onde está a setinha verde, está vendo ali ó, eu estou colocando? Vai ser um espaço de amamentação para as mamães. Você, mamãe, vai participar do culto, seu filho vai berrar lá, porque ele quer leite. A gente não vai ouvir aqui, mas vocês vão ouvir o culto lá. Aqui em cima, olha para trás de novo. À esquerda da gente aqui vai ser um grande auditório, com quase 100 cadeiras. Sabe para quê? Para a gente poder ter aqui um mini auditório para ensinar teologia, ensinar para vocês, para o Ministério de Surdos ter o espaço deles. Mas isso não é tudo. Essa aqui é a entrada então do nosso lounge. Esse aqui vai ser um espaço de convivência da nossa igreja. E a gente também tem o quê? As nossas crianças. Pastor, mas não sou nem casado, não tenho filho, mas vai ter. Mas alguém que você vai ganhar para Jesus vai ter. E aqui nós vamos o quê? Aqui nós vamos investir nas crianças. Esse vai ser o novo espaço Talmidim. E como é que a gente vai fazer isso? Numa campanha. Essa campanha, a gente começa hoje. Eu quero pedir para os pastores, pastora Fabíola, pastor Marcos, pastor Quecos, pastor Igor, pastor Alan, pastor Paulo, pastor Renato, pastora Neuza, todos os pastores da igreja, se engajarem nisso. Nós vamos nos engajar nisso. Nós precisamos de 24 parcelas de R$100 de oferta. Oferta, você sabe que é diferente de dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquilo que vem às tuas mãos. Dízimo pertence ao Senhor. Não mexa com isso não, gente. Gente que só nega dízimo é gente que vive empobrecido. Porque você tira a proteção daquilo que Deus te dá. Quando Deus fala, eu repreenderei o devorador, Ele está falando sobre proteção. A 10ª parte é do Senhor. O que a gente está clamando aqui a Deus é que a gente dê um passo a mais. E o que a gente precisa? Nós precisamos de 500 voluntários, 500 pessoas, que pode ser pessoas que são membros aqui, que são membros pela internet, e pessoas que não são membros, mas eu quero investir, porque, gente, quando você investe no reino, você recebe galardão. A palavra de Deus diz que até por um copo de água fria que você recebe, porque você é discípulo, você não deixa de receber galardão. Invista no reino, invista naqueles que vão chegar depois da gente. Davi, ele quer construir um lugar para Deus, só que Deus fala, você não, vai ser teu filho. Davi prepara tudo, junta pedra, junta madeira, junta ouro, junta prata, para que o filho possa construir. Então o que a gente está pedindo aqui? Uma oferta, ou seja, vai além do dízimo. Não é tirar do dízimo e colocar na oferta. 500 pessoas que possam ofertar 24 parcelas de R$100. Pastor, é muito para mim, eu só posso R$50. Então você entra com 50, porque vai ter alguém que vai entrar com 50. Pastor, ainda é muito para mim, então você entra com 30, porque vai ter alguém que vai entrar com mais 30, o outro vai entrar com 40, e nós vamos chegar lá. Pastor,
eu posso investir mais, eu posso dar 24 de 200, eu posso dar 24 de 500, eu posso dar 24 de 1000, enfim. A oferta é diferente do dízimo. A Bíblia diz o seguinte, é interessante, cada um dê segundo Deus propôs no seu coração. O dízimo é obediência, não é a 10ª parte. A oferta é amor, porque Deus ama a quem dá com alegria. E eu quero convidar você. Hoje é o primeiro domingo que nós estamos lançando, e nós só vamos parar quando a gente alcançar isso. Então o que a gente quer? Que Deus mova o teu coração. Você tem que saber que você tem um compromisso com o Senhor. Como é que você vai poder ajudar? Número 1, através de depósito bancário. Só que depósito bancário você vai esquecer. Você faz hoje, se a gente não lembra mês que vem, você esquece. Você pode fazer pelo boleto bancário? Pode. Você tem que ser muito disciplinado para isso. Aqui nós abrimos no nosso aplicativo IBBR Curitiba uma opção de você dedicar em 24 parcelas de R$100, mas você pode botar o valor que você quiser, tá bom, gente? A sugestão da gente, porque nós precisamos de 500 pessoas dando R$100 para que o sonho do nosso crescimento da igreja, alargar as tendas, nosso ministério infantil, nosso ministério de jovem fique assim. Os seus filhos não vão querer sair da igreja. Os seus jovens, seus adolescentes não vão querer sair da igreja. Então nós vamos colocar aqui um ambiente para que ele prefira estar aqui em vez de ir para shopping. Para que ele prefira estar aqui em vez de estar vivendo uma loucura no mundo. É isso que a gente quer. A nossa igreja precisa ser uma bandeira do Senhor que atrai essas pessoas. Gente machucada, gente ferida, gente entristecida, gente querendo se matar, gente querendo se separar. Quem vai fazer isso? Você acha que anjo vai fazer? Não vai não. Quem vai fazer é a gente. Eu quero dar o primeiro passo. Eu, como pastor da igreja, tenho que dar o primeiro passo. Quero convidar você então. Pastor, eu nem sei como é que funciona o aplicativo. Não tem problema. Você pode passar hoje aqui. As máquinas vão estar aqui. Você vai poder já hoje. Falar assim, coloca aí. Eu vou entrar com o meu 100zão em 24 vezes. Pastor, vai acabar com o meu limite? Não. Vai derrubar meu limite? Não. Chama-se pagamento recorrente. Você vai lá, coloca, pastor, se no meio do caminho eu tiver uma dificuldade, eu posso cancelar? Pode cancelar. Mas eu oro para que você seja enriquecido. Não há ninguém que ande com o Senhor que não experimente a bênção do Senhor. Amém? Estamos juntos, gente? Eu posso ouvir um amém mais aleluiado, pelo amor de Deus. Amém, gente? Vamos fazer isso, gente. Vamos deixar para que as Clarissas das próximas gerações cresçam e venham aqui para o altar para louvar o Senhor e nos ensinar. Podemos fazer isso? Então vamos fazer isso em nome de